Olá, meu nome é Juliana, eu sou aluna do curso de licenciatura em música com habilitação em piano e estou cursando o sétimo período e a disciplina de TCC1. O tema escolhido para o meu TCC é o protagonismo feminino na educação musical no Brasil, pensado na primeira metade do século XX. O meu orientador é o Dr. Locke Arcanjo Júnior e eu sou Juliana Caetano Machado. O problema gerador para esse tema foi o porquê a musicalização infantil é percebida socialmente como uma profissão majoritariamente feminina. Ou seja, porque percebemos a musicalização infantil como uma área de atuação de mulheres, não somente de mulheres, mas majoritariamente de mulheres. Quando pensamos em educação ou educação infantil ou musicalização infantil, associamos diretamente à figura da mulher, da professora. E o homem não é tão presente nesse mercado, ou pelo menos na associação que fazemos desse mercado. Assim como a mulher também não tem tanto espaço em outras áreas de atuação musical. O objetivo geral é contribuir com a melhor compreensão a respeito dos papéis femininos nas áreas de atuação musical, entendendo a atuação de Lucília Guimarães Villa-Lobos e Lidia Mignoni dentro dos seus contextos. Como o recorte da pesquisa está sendo a primeira metade do século XX, optamos por separar essas duas personalidades, né, a Lucília Guimarães Villa-Lobos e a Lidia Mignoni, devido aos sobrenomes delas estarem ligados a grandes sobrenomes da música brasileira, e devido à força com que a educação musical estava sendo exercida no Brasil nessa primeira metade do século XX. E aí a ideia é entender, a partir de reportes, de jornais e etc., e artigos, biografias, livros, entender como era realizado esse papel dessas mulheres dentro da atuação do mercado musical e da musicalização infantil, da educação musical, né, no geral, nesse período delas. E o objetivo específico seria analisar biografias e documentos históricos, buscando entender a atuação majoritariamente feminina na educação musical, voltada à musicalização e pensada na primeira metade do século XX. A justificativa para esse tema seria que o presente trabalho tem como propósito analisar criticamente a posição feminina no mercado de trabalho musical, tendo como direcionamento a desigualdade de gênero dentro da própria área de educação musical, quando pensada social e academicamente. Este estudo também direciona-se a uma maior aceitação da mulher na educação musical quando relacionada, por exemplo, à composição ou à performance, através de uma problematização das concepções atreladas socialmente aos papéis femininos e da análise da vida e obra de Lucília Villa-Lobos e Lidia Mignoni, através de livros, artigos e periódicos. Ou seja, entender através dessa pesquisa bibliográfica, seja de trabalhos, de artigos, de monografias, de textos ligados não somente à educação musical, mas também à educação como geral e ao contexto dos papéis femininos na sociedade brasileira da época, para poder entender melhor como funcionou essa atuação e como foi construída essa atuação majoritariamente feminina nesse contexto e que perpetua até hoje, né? E aí a ideia da Lucília Villa-Lobos e a Lidia Mignoni, como já explicado anteriormente, e pensar na vida e obra dessas mulheres para poder dar um direcionamento para esse trabalho. O desenvolvimento do trabalho foi pensado em introdução, em um capítulo inicial como a majoritariedade feminina na educação musical infantil ligada à ideia da maternidade, né? Pensar na educação musical infantil e como a ideia da educação, do cuidado, da criação está ligada a essa aceitação da mulher na educação infantil e na educação musical infantil. E aí, dentro desse capítulo, seriam possíveis pensar
as primeiras profissões femininas, seja a educação, seja outras áreas de atuação ligadas a essa questão da maternidade e do cuidado, né, doméstico e dessa relação da mulher com o ambiente doméstico, com o ambiente da criação. E o segundo capítulo, a mulher na educação infantil. O segundo tópico dentro desse capítulo. Num terceiro capítulo, seria a inserção feminina no mercado de trabalho musical, e aí, separando em tópicos, seriam as mulheres na educação musical na primeira metade do século XX, né? Quem eram essas mulheres, e colocando um foco na Lucília e na Lídia Mignoni. Os projetos educacionais, o que estava sendo composto no Brasil nessa época e o que estava sendo executado, o que estava sendo pensado, seja por mulheres ou por homens, mas pensar esses projetos educacionais e pensar na atuação feminina dentro desses projetos educacionais. E o terceiro tópico seria metodologias e trabalhos desenvolvidos. Ela ainda é relacionado com o tópico anterior, né? Após isso, considerações finais e referências. Tendo abertura para mais capítulos por estar ainda num processo muito inicial do trabalho, né? Que é o que eu vou falar agora. O estágio atual do trabalho é o levantamento bibliográfico, análise de periódicos e o estudo acima de trabalhos de educação musical infantil voltado às educadoras. E também um estudo acima da inserção da mulher no mercado de trabalho no Brasil como no geral. O trabalho ainda está no processo de levantamento bibliográfico e de análise de textos, artigos, periódicos, como se decidiu pegar esse recorte da primeira metade do século XX, os periódicos são uma forma de poder analisar e poder perceber melhor, não melhor, mas através de outras visões, né? Ter outras visões possíveis para essa atuação dessas mulheres nesse mercado musical. E pensar também nos nomes citados, né? A Lucília Villa-Lobos e a Lídia Mignoni, encontrar elas em livros, em biografias, em artigos e mais situações onde se possa saber mais sobre a vida delas pensadas na educação musical e pensada na atuação musical como geral, mas com foco na educação musical. E um estudo acima também do universo feminino no mercado de trabalho brasileiro, seja dentro da educação, seja fora da educação, mas entender como ocorreu esse processo feminino, esse processo de inserção da mulher, né? É isso. Como referências, aí estão algumas que já foram analisadas, outras ainda em processo de leitura e de análise para poder produzir a introdução, né, que é o estágio atual seria esse processo da introdução, de escrita da introdução com análise das biografias. Já foram feitas algumas versões de introdução, mas ainda estão sendo modificadas devido a essa imensa busca bibliográfica que precisa ser realizada. Enfim, é isso. Gostaria de agradecer ao meu orientador, Luque Arcanjo, e a toda a equipe que está organizando o seminário, e fico muito contente de poder fazer parte desse seminário.